Bem-vindo ao nosso vídeo fascinante sobre os 9 lugares proibidos ao redor do mundo, onde a curiosidade é aguçada, mas o acesso é estritamente proibido. Já deixa seu like e segue o canal. Em nono lugar, Ilha Sentinela do Norte, Baía de Bengala. Localizada no arquipélago de Ilhas de Andaman, na Baía de Bengala, a Ilha Sentinela do Norte é um território pertencente à Índia. Enquanto a maioria das outras ilhas dessa região está aberta a turistas e visitantes em busca de uma experiência paradisíaca em uma ilha tropical, a Ilha Sentinela do Norte é estritamente proibida para proteger os habitantes locais. Essa ilha é habitada pelos sentinelas, uma das últimas tribos isoladas do mundo. Ao longo dos séculos, eles sofreram encontros desastrosos com navios que passavam pela região, o que levou a uma aversão total a qualquer contato com estranhos. Os sentinelas veem a presença de forasteiros como uma ameaça agressiva e respondem de forma hostil. Em 2006, por exemplo, 2 pescadores que ficaram encalhados em uma das praias da ilha foram prontamente executados pelos habitantes locais. Da mesma forma, em 2018, um missionário americano que tentou estabelecer contato com eles também acabou sendo morto. Para evitar tais incidentes, foi estabelecida uma zona de exclusão de 5 milhas ao redor da ilha, que é regularmente patrulhada pela Marinha Indiana. Essa medida visa permitir que os sentinelas vivam em paz, sem o risco de serem perturbados por visitantes indesejados. Portanto, a Ilha Sentinela do Norte permanece como um dos lugares proibidos e inacessíveis do mundo, preservando a integridade e a cultura dessa tribo isolada. Em oitavo lugar, Pravská Brana, República Tcheca. Situado na região da Boêmia Suíça, no noroeste da República Tcheca, o Pravská Brana é um magnífico arco de arenito natural com uma altura de 52 pés e uma largura de 26 pés, totalizando 87 pés de extensão. No passado, era um dos pontos turísticos mais populares da região, atraindo visitantes de longe que desejavam caminhar sobre o famoso arco. No entanto, percebeu-se que quanto mais pessoas visitavam o local, mais rápido o arco começava a se deteriorar. Havia uma grande preocupação de que um dia ele pudesse entrar em colapso, o que não apenas resultaria na perda de um dos marcos mais importantes do país, mas também representaria um enorme risco humanitário. Em 1982, foi decidido que todos seriam proibidos de atravessar o arco. Em vez disso, os visitantes estão restritos a admirá-lo de longe. Desde a implementação dessas novas regras, observou-se uma desaceleração perceptível na taxa de erosão. No entanto, mesmo sem a presença de turistas, o arco ainda está sofrendo desgaste. É provável que, em algum momento no futuro, ele entre em colapso, mas graças à proibição, esse momento está mais distante. Em sétimo lugar, Poveglia, Itália. A Lagoa Veneziana, localizada no norte da Itália, é uma baía fechada do Mar Adriático, abrigando uma série de ilhas protegidas, incluindo a famosa Veneza em si. A cidade foi construída em 118 pequenas ilhas interligadas por mais de 400 pontes e possui uma história com mais de 2.500 anos. As ilhas vizinhas desempenharam um papel de apoio ao centro principal. Uma dessas ilhas, conhecida como Poveglia, está abandonada e o acesso a ela é altamente restrito. Não é devido a algo que esteja acontecendo lá atualmente, mas sim por causa de seu passado histórico. Inicialmente habitada, os moradores fugiram em 1379 durante uma guerra, deixando a ilha vazia por quase 400 anos. Em 1776, as autoridades venezianas viram a ilha como o local perfeito para estabelecer uma estação de quarentena devido aos riscos crescentes de pessoas trazendo doenças, como a peste, para a cidade. Qualquer pessoa que apresentasse sintomas tinha que ser enviada para lá. Poveglia serviu a esse propósito por quase um século. Em 1922, os edifícios foram convertidos em um asilo mental, onde ocorreram numerosas mortes devido a doenças e maus-tratos. Desde então, a ilha foi abandonada em 1968. Recentemente, tornou-se conhecida como um dos lugares mais assombrados do mundo, devido aos eventos trágicos que ocorreram lá. A maior preocupação atual é a potencial presença de doenças históricas no solo da ilha. Para evitar qualquer ressurgimento ou contaminação na cidade moderna, existem penalidades severas para qualquer pessoa que ponha os pés em Poveglia. Em sexto lugar, Ilha Hard, Austrália. Apesar de estar sujeita à autoridade da Austrália, a ilha de Ouvir é um dos lugares mais distantes do mundo, localizada a cerca de 2.500 milhas a sudoeste de Perth e 2.600 milhas a sudeste da África do Sul, no Oceano Índico. Faz parte do arquipélago das Ilhas do Rebanho, juntamente com as Ilhas McDonald, que abrigam os únicos 2 vulcões ativos da Austrália. O Mawson Peak, a montanha mais alta da Austrália, eleva-se a 9.006 pés de altitude. Devido à sua localização, as ilhas são cobertas por 41 geleiras distintas e abrigam uma grande variedade de espécies vegetais e animais. Embora de origem vulcânica, as ilhas são compostas principalmente de calcário e fragmentos dispersos de outras rochas, o que as torna relativamente frágeis em comparação com a maioria das outras ilhas. Por esse motivo, a Austrália proíbe visitantes de se deslocarem até lá. É claro que se trata de um lugar tão remoto que há praticamente pouca ou nenhuma chance de alguém chegar à ilha por acidente, a menos que esse seja o seu destino específico. Com as restrições em vigor, houve menos viagens de exploração para as ilhas nos últimos 50 anos do que as que foram enviadas para a Lua. Em quinto lugar, Pluto's Gate, Turkey. As antigas civilizações possuíam uma variedade de rituais e costumes que podem parecer estranhos para as sociedades modernas.
No entanto, muitas vezes havia uma razão válida por trás de suas superstições, e ainda hoje existe um perigo conhecido como Portal de Plutão. Esse local era amplamente reconhecido pelos antigos gregos e situava-se na cidade de Hierópolis, na atual Turquia. O Portal de Plutão era um lugar dedicado ao deus do submundo, Plutão, e consistia em uma pequena caverna que podia acomodar uma pessoa. Essa caverna foi mencionada por vários escritores proeminentes da época, que a descreviam como extremamente perigosa e acessível apenas aos mais devotos, que conseguiam entrar e sair com segurança. Naqueles tempos, havia outro edifício em frente à caverna, que também era mortal. Os vendedores de animais vendiam esses animais aos visitantes para que pudessem colocá-los próximos à caverna e observar o quão rapidamente morriam. Embora pareça inicialmente uma lenda, na verdade há uma base científica por trás disso. Foi recentemente descoberto que o portal de Plutão apresenta uma série de rachaduras na rocha circundante, permitindo a infiltração de grandes quantidades de dióxido de carbono, um gás invisível e mais denso que o ar. Qualquer pessoa que entrasse e respirasse normalmente logo começaria a sofrer as consequências. Devido a esse perigo, os visitantes não têm permissão para se aproximar dessa área. Em quarto lugar, Ilha das Cobras, Brasil. Entre todas as ilhas perigosas para visitação humana ao redor do mundo, a ilha de Camara Grande, localizada a cerca de 21 milhas da costa de São Paulo, Brasil, apresenta a maior probabilidade de morte. Há uma boa razão pela qual a Marinha patrulha a área para impedir que alguém vá até lá. A ilha é mais conhecida como Ilha das Cobras e abriga, indiscutivelmente, as espécies mais letais de cobras do mundo, as vipers douradas. Há milhares de anos, o aumento do nível do mar isolou a ilha do continente, resultando em uma pequena população de cobras que ficou presa lá. Ao invés de ter uma ampla variedade de fontes de alimento, elas ficaram restritas a aves que migravam pela região e paravam na ilha. Isso levou a uma mudança evolutiva, resultando no desenvolvimento de um veneno extremamente potente. Uma picada desse tipo de cobra faria com que um pássaro morresse quase imediatamente, permitindo que a cobra o devorasse. Estima-se que haja uma cobra a cada 11 pés quadrados na ilha, e elas estão presentes em grande número, sendo possível avistá-las em todas as direções, especialmente nas regiões florestais. Felizmente, pouco se sabe sobre a letalidade do veneno dessas cobras em relação aos humanos, pois pouquíssimas pessoas foram mordidas por elas. No entanto, se os efeitos do veneno sobre os pássaros servirem como referência, é provável que seja fatal antes que qualquer antídoto ou tratamento possa ser administrado. Em terceiro lugar, Ilha Surtsey, Islândia. Em 14 de novembro de 1963, teve início uma imensa erupção vulcânica submarina ao longo da costa sul da Islândia, desencadeando uma sequência de eventos que se tornaria um dos experimentos científicos mais notáveis da época. A erupção chegou ao fim em junho de 1967, resultando na formação de uma nova cadeia de ilhas, sendo a maior delas chamada de Surtsey. Essa erupção ofereceu aos cientistas uma visão extraordinária sobre o processo de formação das ilhas. As outras formações geológicas logo se desgastaram devido à erosão oceânica, porém, Surtsey permanece até hoje e está previsto para desaparecer sob as ondas em aproximadamente um século. Há muito tempo, o local é protegido e apenas pesquisadores autorizados têm permissão para se aproximar. Isso não é apenas para garantir a segurança, mas também para evitar a contaminação na ilha, permitindo que os pesquisadores estudem o desenvolvimento de novas ilhas. Fungos, bactérias e bolores foram os primeiros organismos vivos a aparecer em Surtsey, fornecendo a base para o ecossistema que poderia sustentar formas de vida mais complexas. Acredita-se que existam 89 espécies de aves e 335 espécies de invertebrados na área, e esse número é esperado aumentar ao longo do tempo. Em segundo lugar, Ilha de Niue, Estados Unidos. A ilha conhecida como Niue, a oeste e a sétima maior do arquipélago havaiano, abrange uma área de 69 milhas quadradas, localizada a 17,5 milhas sudoeste de Kauai. Apesar de ser uma região exuberante e úmida, sua beleza não é menos impressionante do que o resto do Havaí. No entanto, não há resorts disponíveis para hospedagem, e a opção mais próxima é fazer um passeio de helicóptero de meio-dia para contemplar a ilha de longe. Isso ocorre devido a uma política em comum que permite apenas às pessoas autorizadas pelos proprietários da ilha o acesso a ela, sendo que eles são notoriamente restritivos quanto a quem recebem. A ilha foi vendida para Elizabeth Sinclair pelo Reino do Havaí em 1864, por $10.000, o que equivale a cerca de $170.000 hoje. Os descendentes de Sinclair, os Robinsons, ainda são os responsáveis por ela, permitindo apenas a presença de membros da família, parentes, pessoal da marinha, funcionários do governo e convidados ocasionais. Embora os hóspedes sejam permitidos na ilha, isso levou ao desenvolvimento de uma comunidade isolada do mundo exterior. No entanto, isso não significa que eles não tenham interações com outras pessoas, pois eles possuem uma relação de longa data com as forças militares americanas. Existe até uma pequena instalação na ilha, que é ocasionalmente utilizada para treinamentos de operações especiais. Atualmente, estima-se que haja cerca de 170 residentes em Niue, que sustentam principalmente sua economia por meio da agricultura. Eles são virtualmente autossuficientes, não pagam aluguel e a carne é gratuita para todos que vivem lá. A eletricidade é fornecida por energia solar, e os habitantes da ilha não possuem veículos motorizados, dependendo dos cavalos como meio de transporte. Em primeiro lugar, coração do Recife da Austrália.
Os recifes de coral ao redor do globo são alguns dos espetáculos mais impressionantes que já presenciei. No entanto, há um local na Austrália que se destaca como o mais fotogênico de todos. Conhecido como Recife do Coração, essa maravilha faz parte da Grande Barreira de Corais, mas possui uma configuração distinta e singular. Por uma feliz coincidência, assumiu a forma de um coração, rodeado por águas cristalinas e repleto de diversas espécies prosperando. O Recife tornou-se uma peça central em várias campanhas turísticas e atraiu uma grande quantidade de mergulhadores e entusiastas que desejam vivenciar essa experiência única. Entretanto, como é frequentemente o caso, o aumento do fluxo de visitantes resultou em danos progressivos à estrutura do Recife. Preocupações surgiram, pois se as coisas continuassem nesse ritmo, o Recife do Coração sofreria danos irreversíveis em apenas alguns anos. Diante dessa situação, uma decisão foi tomada: proibir a visitação ao local. Agora, a única oportunidade de capturar a sua própria imagem desse afloramento romântico é contratando um helicóptero.